Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita, sofreram dano. Quem na vida nunca sofreu injustiça? Quem, porém, soube perdoar? O madeiro no monte nos lembra do perdão. Ele nada devia, mas padeceu. E ressurgiu e nos mostrou que a vida prossegue, além, muito além, de nossas mazelas materiais. O espírito é imortal, a carne é perene. Vivamos este novo mundo, é chegada a hora de experimentar como é viver pautando cada ato no amor e no perdão. Jesus nos aguarda. Texto para análise. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 8. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Neste trecho, Paulo fala com a comunidade de Corinto sobre a sua conduta diante de questões que envolvam direitos, as ditas contendas humanas. São aqueles casos em que não há um acordo entre as partes. Ambos acreditam estar certos ou nenhum errado e demandam um terceiro para lhes auxiliar. Hoje em dia temos os processos judiciais ou então a arbitragem particular que auxiliam na resolução das contendas humanas. Porém, nos tempos de Paulo, as coisas eram um pouco distintas. Assim, antes de adentrarmos no texto, ouçamos os dizeres de William Barclay, que nos oferece um breve relato histórico da diferença de conduta entre judeus e gregos em relação a contendas judiciais. Nesta seção, Paulo trata um problema que afetava especialmente os gregos. Os judeus não estavam acostumados a dirigir-se aos tribunais de justiça públicos com seus problemas. Resolviam os assuntos perante os chefes da cidade ou da sinagoga. Para eles, a justiça era algo que devia aplicar-se muito mais com o espírito familiar que legal. Em realidade, a lei judia proibia expressamente os judeus recorrer a um tribunal de justiça que não fosse judeu. Fazê-lo era considerado uma blasfêmia contra a lei divina que possuíam. Outra coisa completamente distinta ocorria com os gregos. Estes eram característica e naturalmente um povo litigioso. Os tribunais eram, em realidade, um de seus principais entretenimentos. Recorrer a eles era parte integrante da vida grega. Conhecemos os detalhes da lei ateniense e, quando estudamos, comprovamos
a parte importante que jogavam os tribunais judiciais na vida dos cidadãos atenienses, e a situação em Corinto não podia ser muito diferente. Em Atenas, se houvesse uma disputa, se recorria em primeiro lugar ao árbitro privado. Nesta ocasião, cada parte elegia um árbitro, e logo se escolhia um terceiro de comum acordo, para que agisse como juiz imparcial. Se não se conseguia resolver o assunto desta maneira, era encaminhado a um tribunal conhecido como o dos 40. Este referia, acaso, a um árbitro público, acusação que ocupavam todos os cidadãos de Atenas de 60... Acusação não, ocupação. Todos os cidadãos cidadãos de Atenas de 60 anos de idade, e qualquer homem que se escolhesse tinha de tomar parte, querendo ou não, sob pena de ver-se privado de seus direitos civis. Se o assunto ainda não se resolvia, devia encaminhar-se a um tribunal com 201 cidadãos, o qual considerava os casos inferiores a uma soma equivalente a $100. Para os casos de um montante superior, o tribunal se constituía com 401 membros. Havia casos em que os tribunais podiam ter mais de 1.000 membros e alguns chegavam até a 6.000. Eram constituídos por cidadãos atenienses de mais de 30 anos de idade. Era-lhes pago 3 óbolos por dia de atuação. Os cidadãos que podiam agir como parte do tribunal se reuniam nas manhãs e lhes adjudicavam os casos por sorteio. É fácil ver que em uma cidade grega todos os homens eram mais ou menos advogados e que utilizavam grande parte de seu tempo em decidir ou tratar casos judiciais. Os gregos eram em realidade famosos ou notórios por sua afeição a recorrer aos tribunais judiciais. Não era estranho, pois, que alguns gregos tivessem introduzido na igreja suas tendências litigiosas, e Paulo estava muito preocupado. Seus antecedentes judeus faziam com que tudo isso lhe repugnasse, e seus princípios cristãos aumentavam esse sentimento. Como pode qualquer de vós, perguntou, seguir o paradoxal caminho de buscar a justiça em presença dos injustos? Paulo alerta os cristãos sobre mais um costume grego que estava adentrando em seu modo de viver e agir, e diante do qual eles deviam assumir uma postura diversa. Caminhemos com o texto bíblico, buscando suas lições. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O capítulo inicia com essa pergunta de Paulo, em que ele questiona o fato de problemas entre irmãos estar sendo levado ao tribunal de Corinto, ou seja, um tribunal grego, com leis e costumes gregos para ser decidido. A princípio, nos parece algo natural. Se temos um problema jurídico contra alguém, devemos procurar resolvê-lo diante da lei, correto? Geralmente é o que fazemos. Porém, Paulo nos está pedindo algo mais. O cristianismo inaugura nova era para a humanidade. Inaugura um tempo de amor e fraternidade. Não mais a lei de Talião, que determinava que a pena fosse idêntica ao prejuízo causado. Daí a máxima: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus nos trouxe um novo modo de agir, pensar e reagir diante da injustiça, e Paulo nos está alertando sobre isso. Há, no entanto, algo específico. Eis que a questão se dá entre irmãos, pessoas que já compreendem esta nova era e que, portanto, deveriam buscar naturalmente esta nova forma de ver o mundo e agir, tentando resolver a contenda sem que as leis humanas, ainda tão defeituosas no que se refere ao alcance da justiça, fossem um recurso a ser utilizado
para resolver-se o problema. A questão é interessante, pois Paulo nos está dizendo que para cristão as leis humanas são frágeis, que ele não encontrará justiça em tribunais que não tenham o Cristo como seu modelo e guia. Como nos diz Lamennais, onde a justiça humana é inexorável, julga e condena os fatos materiais, a justiça divina constata o fundo do coração e o estado da consciência. O primeiro versículo nos convida a refletir. O que estamos buscando? A justiça humana transitória e imperfeita, ou a justiça divina que nos permite reparar erros passados e exemplificar o amor e a misericórdia? Prossegue o texto bíblico com diversas perguntas de Paulo. Todas são referentes a textos da tradição judaica, textos que já faziam parte da vivência deles. Vejam que ele inicia a frase com "não sabeis", remetendo a algum conhecimento já adquirido e que está sendo ignorado. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Referências no Antigo Testamento. Salmos, capítulo 49, versículo 14. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e os justos terão domínio sobre eles. Sua beleza e sua força se consumirão, e somente a profundeza do Sheol será sua morada. Daniel 7,18. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Daniel 7,22. Até que veio o ancião maior, Atik e Omim, rico em dias, e todo o juízo foi executado a favor dos santos de Elion, o Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Ao homem, Deus confiou a tarefa de administrar a terra, e isto lhe impõe o dever de agir e decidir diante dos problemas que lhe aparecem. Temos então um compromisso diante de nosso Pai Celestial, de cuidarmos da terra para que ela seja um lugar de paz e amor. Nem mesmo os anjos poderão se sobrepor a esta questão, uma vez que ela decorre da vontade de Deus, imutável. Eis o livre-arbítrio sendo apresentado, usando a lei antiga para nos dizer que desde os primeiros tempos a nossa vontade tem regido o planeta e conduzido a humanidade. Eis nossa missão desde os primeiros tempos. Jesus, porém, inaugura novo tempo para a justiça humana, exemplifica o amor, a humildade, o sacrifício, a liberdade. A justiça humana, então, ganha um novo parâmetro para pautar suas decisões, mas apenas quem conhece Jesus será capaz de praticá-la. Jesus fala desta nova justiça aos discípulos e Emmanuel comenta o versículo nos auxiliando a compreender melhor as intenções de Paulo neste chamamento aos cristãos de Corinto. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam um insulto, perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço, abençoa-o
e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe ao invés disso as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Somos ainda muito materialistas. Ao menor prejuízo, nos revoltamos e queremos buscar nossos direitos. Porém, a lição nos convida a refletir sobre essa questão. Será que vale a pena pautar nossas vidas na justiça humana? Ou já temos condições de buscar, dentro dos ensinos deixados por Cristo, uma nova forma de ver e viver no mundo? Já estamos aptos ao sacrifício, à renúncia, a sermos misericordiosos diante do erro alheio? Caminhemos um pouco mais com o texto bíblico. Então, se tiverdes negócio e juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Vemos que naquele tempo eles ainda tinham a opção de tentar resolver os problemas dentro da própria comunidade, buscando o julgamento pelos seus pares. Mas Paulo vai além deste costume no versículo final, perguntando-lhe por que eles têm demandas uns contra os outros. A pergunta, então, atravessa os séculos para nos alcançar. O que temos contra o nosso irmão? Qual a razão de ainda termos tantas disputas, discussões e desavenças, mesmo em ambientes onde a paz e o amor são pregados à exaustão? Emmanuel comenta este versículo no livro Pão Nosso. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, o terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam, através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação os alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações,
por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo, prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar, para falar a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? A lição, que parecia simples e para alguns até meramente histórica, se agiganta e nos alcança, convidando-nos a reflexões profundas. O fato de Paulo chamar a comunidade de Corinto a resolver seus problemas entre si está pautado não apenas num costume do povo judeu, mas na oportunidade de uma pessoa que conhece Jesus e pauta sua vida nos seus ensinos, fazer um melhor juízo de valor em detrimento de alguém que pauta suas decisões apenas em leis humanas. E mais ainda, termina seu texto questionando qual a razão de termos contendas entre nós, se vivemos em busca do amor, da paz, do perdão, por que brigamos? Viver com Cristo é estar disposto a dar um testemunho de amor, misericórdia, compaixão. É assumir que pessoas valem mais que coisas e que por isso um prejuízo financeiro valerá a pena em algumas ocasiões, servindo para trabalharmos o nosso orgulho e demonstrando que sabemos perdoar. Um imenso desafio e também uma grande oportunidade de experimentarmos este aprendizado, que terá uma ação avassaladora em nosso tão arraigado orgulho e em nosso tão eminente egoísmo. Encerramos com este texto do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes
chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Caminhemos na paz de Jesus. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.